A Lucinha, mãe da Beatriz, concedendo entrevista ao vivo em Petrolina. Repórter Rodrigo de Luna acompanha ao vivo. O colégio resolveu por arriscar, né? E colocou a vida de todos que estavam ali em risco. A vida que foi ceifada foi a vida da nossa princesa Beatriz, da nossa vida, né? E quando esse monstro Marcelo da Vida tirou a vida de Beatriz, ele não nos deu a oportunidade, a minha ação, de lutar pela vida dela, de garantir a ela a vida dela. Então, por isso, a gente se agarrou, né, à justiça, à força de Deus, à nossa fé, para garantir a Beatriz, que esse inquérito fosse solucionado, que o assassino de Beatriz fosse identificado, né, e pagar pela essa barbárie, essa covardia. Porque o que a gente pode chamar desse ato é um ato de covardia, de alguém, eu não posso chamar de ser humano essa pessoa. Porque quando a gente fala de ser humano, a gente fala de evolução, e ele é um monstro. Ele usou da covardia para tirar a vida de Beatriz. Então a justiça, ela tem que ser séria, ela tem que se manter firme para garantir a nós, pessoas de bem, que vivem nessa sociedade, justiça e a certeza de que esses monstros, quando pensarem em tirar a vida de um ser inocente, pense duas vezes. Lembre do caso de Beatriz, que o assassino foi punido de forma exemplar para a nossa sociedade. O que é que representa esse momento aqui? É o início do processo da justiça sendo feito? Sim, hoje é o início, hoje é o primeiro passo, é uma fase muito importante, né, para garantir a Beatriz a justiça. Hoje, o Marcelo da Silva, o assassino de Beatriz, ele foi indiciado e ele terá aqui a oportunidade, inclusive, de se defender, né? É uma forma da justiça garantir a todos, né, esse direito. Mas para a gente, para o Ministério Público, para a Polícia Civil, não nos resta dúvida. Marcelo da Silva é sim o assassino de Beatriz. Existe prova, existe evidência, existe testemunhas, existe o suficiente para condenar, para levar o Marcelo a júri. A próxima etapa é o júri popular e é isso que a gente espera. Finalizando essa etapa, que a juíza faça a pronúncia e leve Marcelo da Silva ao júri popular. E ali a sociedade de Petrolina vai ter a oportunidade de condená-lo, né, e de dar esse exemplo para a nossa sociedade. Assim, a defesa, né, colocou ali vários pontos, né, que contestam, né, toda a acusação que é feita, né? Como vocês analisam, né, tudo isso que é colocado também pela defesa? Falar é muito fácil. O difícil mesmo é você ter provas, é você ter evidências, é você contestar por contestar apenas com a palavra não é suficiente. Eu digo isso por experiência própria, eu tive que aprender a lidar com isso, eu tive que estudar, né, as técnicas, a nossa legislação para entender como funciona de fato. Então ele vai tentar de todas as formas através apenas da fala. Mas ele não vai trazer nenhum elemento físico, nada, nenhuma prova que livre o cliente dele, porque ele é o assassino, a polícia apresentou provas suficientes para condenar Marcelo da Silva.